RFI Convida. Maria Paula Carvalho. Olá, o RFI Convida de hoje vai olhar para o céu. Temos o prazer de receber no nosso estúdio aqui em Paris, Celisa Béranger. Ela é astróloga, arquiteta, urbanista, professora, palestrante, autora de livros publicados no Brasil e no exterior. Uma das personalidades mais respeitadas quando o assunto é interpretar os astros. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Bom, esse é um assunto que fascina o homem há muito tempo, a interpretação dos corpos celestes e as prováveis implicações com a vida das pessoas e os acontecimentos aqui na Terra. É claro que há muitas possibilidades de tratarmos esse assunto. Eu gostaria de falar hoje sobre a astrologia coletiva, né, modernamente conhecida como astrologia mundial, da qual a senhora é uma das especialistas. E dentro desses estudos, já que estamos em Paris, chamar a atenção para o trabalho do astrólogo francês mundialmente famoso André Barbeau, que analisa os ciclos de prosperidade e escassez mundial. E de acordo com esses ciclos, a tendência é boa, Celisa? Não, o ciclo não é exatamente de prosperidade, mas de evolução da humanidade. Então, o André Barbeau, que eu tive o privilégio de encontrar pessoalmente, me corresponder com ele, teve um papel importantíssimo na minha formação e interesse. O que ele dizia era que, em função das curvas representadas pela distância entre os planetas mais lentos, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, era possível acompanhar o desenvolvimento da humanidade e as suas fases de crise. Então, através desse gráfico, foi possível prever com anos de antecedência a crise de 2020. Bom, vamos mostrar o gráfico aqui no telão entre 2010 e 2030. A gente pode ver ali, ou seja, uma queda, né, de 2014 até chegar ao ponto mais baixo, 2020, e de lá para cá, 2021, quase o mesmo patamar, e aí começamos a melhorar? Este ano começamos a subir, muito, digamos assim, levemente, e o ano que vem isso se acelera, mas de qualquer forma, recomeçar a subida é alentador depois desses 2 anos. A senhora explicou mais ou menos já os planetas sociais, Júpiter e Saturno, os geracionais, Urano, Netuno e Plutão. Ao observar o movimento desses planetas lentos, é possível chegar a essa curva. Para leigos como eu, isso é um pouco difícil de entender. Como é que se chega a essa certeza? O que o André Barbeau sugeriu, a distância entre eles é somada, por exemplo, para você ter uma ideia, nós temos amanhã uma lua nova, todos os astros estão entre o signo de Capricórnio e o signo de Touro. Todos estão dentro de um arco de 104 graus. O zodíaco tem 360, então menos de 1/3 do céu está ocupado pelos planetas, porque você tem estrelas em todos os lugares. Exatamente o que a gente chama atenção. Constelação é um aglomerado de estrelas. Signo é uma divisão matemática em 30 graus. Então, os astros estão, hoje todos, não apenas esses lentos, os luminares, porque a gente tem um encontro Sol-Lua, amanhã dia 2, uma lua nova. E logo depois vai estar Júpiter e Netuno, e os planetas estão todos ali dentro dessa faixa pequena. Então, o que Barbeau sugeriu foi medir a distância entre eles e somar essas distâncias. Quanto maior essa soma, mais a humanidade se desenvolve. Quanto menor, mais ela regride. E tem um ritmo também de queda. Se a gente observa ali 2020, é chocante a queda que esse ritmo teve. Então, ele veio nessa descida, como você disse, desde 2014. Aí chegou, como eu falei, com 10 anos de antecedência. Chegamos ao final da ladeira. Ou vamos nos esborrachar, ou vamos conseguir nos equilibrar. 2020 foi um ano importante e também o ano da pandemia, Mas, né? Isso está incluído? A senhora quer dizer que isso estava previsto nas estrelas? Olha, em 2011, era uma das possibilidades. Poderia ser uma pandemia, uma guerra, uma
acidente da natureza muito grave. E, inclusive, em 2011, André Barbeau acentuou que poderia ser uma pandemia. Mas essa é a questão. A astrologia, ela prevê um contexto. Ela não prevê fatos concretos. Então, por exemplo, no ano passado, nós estaríamos numa situação muito mais grave se estivesse acontecendo o que está acontecendo agora no que se refere à invasão da Ucrânia. O ano passado seria muito mais perigoso do que esse ano. Por outro lado, quando a gente diz que está melhorando, a gente tem uma invasão, né, de um país por outro. Isso é ainda alguns acertos antes de começar a melhorar? Eu sei que a senhora não fez os cálculos para isso, porque já estava aqui em Paris, mas como é que foi receber essa notícia aqui? Não, não foi totalmente inesperada. Na lua cheia do mês passado, eu escrevi que nós tínhamos chegado no clímax de uma crise de autoridade e legitimidade, e que era muito ruim estar a decisão toda na mão de um único homem, Vladimir Putin. Quando você fica à mercê de uma única pessoa, porque veja bem, a mesma coisa que nós dizemos individualmente, porque a astrologia ela nasceu coletiva, depende do que os dirigentes vão fazer. Ela não é determinista. Você vai lembrar que a gente teve um tempo atrás, na época do presidente americano Barack Obama, os Estados Unidos esteve em vias de invadir o Irã. E não invadiu porque o Barack Obama decidiu deixar a decisão para o Congresso. Ele disse, eu não vou decidir isso sozinho, o Congresso é que vai decidir. E houve uma intervenção da Rússia naquela época, dando apoio ao Irã, e que não aconteceu nada. Então, na verdade, digamos assim, uma das coisas que levou o André Barbeau a criar esse índice é porque 95% dos astrólogos europeus disse que não haveria guerra na Segunda Guerra Mundial. Então, o que ele disse? Nós não temos elementos suficientes para fazer essas previsões, temos que encontrar outro caminho. Na verdade, ele se baseou numa criação de um francês também, do Henri Gouchon, que é um grande nome em astrologia, não tão conhecido mundialmente, até porque André Barbeau viveu até os 97 anos. Então, ele e começou a estudar astrologia com 17. Então, ele, em cima do estudo do Gouchon, ele desenvolve esse estudo e cria esse índice que é mundialmente respeitado. Eu acho que muita gente que talvez não conheça a astrologia tão a fundo quanto a senhora não saiba da importância desses autores franceses. Não, mas aí é o meio astrológico que conhece. É isso que a gente diz. Se a astrologia pudesse ter uma participação social maior, realmente ela poderia contribuir. Porque a astrologia nasceu exatamente para o homem entender o seu papel dentro do cosmos e para poder... Olha, você falou aí que é muito mais antiga, né? Na verdade, na caverna de Lascaux já está marcado lua nova e lua cheia. 17 mil anos atrás. Para quê? Para eles marcarem as caçadas. Vamos aproveitar a presença da senhora aqui, então, e desse espaço para falar um pouquinho, então, de 2022. Eu ouvi a senhora dizer, repito palavras da senhora, ciclo Júpiter-Netuno em Peixes fortalece princípios coletivos, campanhas humanitárias, renovação de esperança, mas uma tendência inflacionária. E esse momento todo de caridade, se não tiver previsibilidade, pode haver falta de limite, falta de consideração da realidade, levar a enganos, ilusões, é isso mesmo? Olha só, essa lua nova de amanhã é junto a Júpiter, o que é uma coisa positiva, porque Júpiter é um planeta de oportunidades, de ânimo, de otimismo, que sempre vê o futuro como melhor. Então, a lua nova ocorre junto ao planeta Júpiter, o que é uma coisa boa. E dá início a partir dessa lua nova de manhã, dá início a esse encontro de Júpiter com Netuno, que não ocorre em Peixes desde 1856. O que quer dizer isso?
Não, ele promove exatamente essa conotação de humanidade, de compaixão, também de desenvolvimento espiritual. Você veja o seguinte: está havendo uma grande mobilização pelo que está acontecendo na Ucrânia. Quer dizer, as pessoas se sentem envolvidas com isso. Isso está relacionado já a essa presença, porque os dois são os regentes do signo de Peixes. Júpiter é o regente tradicional e Netuno moderno, desde 1846, quando ele foi descoberto. Então, eles valorizam muito esse princípio do Peixes, da sensibilidade, da receptividade. Agora também é um ambiente próspero para dúvida da ciência, instabilidade. Olha, a dúvida da ciência e a instabilidade é por outro motivo que vem desde o ano passado. Explica. Saturno e Urano são dois que representam a ciência. O Urano sempre como a inovação, como as novas ideias, o avanço tecnológico, e Saturno como o teste dessa inovação e dessas novas ideias. Então, você observa que houve essa grande tensão no Brasil também, pessoas contra as vacinas de RNA, que é uma coisa moderna, que, na verdade, vem sendo testada há 10 anos, mas que os mais tradicionais não aceitam e recusam. Então, era esperada essa tensão. E o que ocorreu? Esses dois planetas, no momento, eles estão afastados. Começaram a se afastar agora, a partir dessa lua nova. Mas eles voltam a se encontrar em setembro e outubro. Então, a gente ainda tem esse clima de tensão e de questionamento de regra, questionamento de limite, que é o que está ocorrendo. E aí podem entrar os falsos profetas, os salvadores da pátria. Aí é Júpiter e Netuno, os salvadores da pátria. Então, por exemplo, se você disser assim, Netuno é crédulo, alguém vem... As pessoas que têm um Netuno forte são mais influenciáveis, com facilidade. O Júpiter aumenta isso. Vamos acreditar no melhor, vamos! Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu acredito que essa lua nova trará algum ânimo com a perspectiva de uma solução para essa invasão. Agora, a gente só pode acreditar se a gente tiver, na realidade, coisas comprovadas para acreditar. Você simplesmente acreditar, porque um disse, não vai melhorar. Eu sempre digo que a astrologia não é para acreditar, é para constatar e comprovar. Temos eleições este ano, já que estamos falando de 2022, em abril aqui na França e outubro, justamente quando a senhora já citou aí, teremos eleições no Brasil. E aí no Brasil a senhora fala o seguinte, um eclipse no grau 2 de Escorpião, casa 9 do Brasil em conjunção com Marte. Pode ter alguma interferência aí, a senhora sugeriu numa palestra. Eu diria, veja bem... Não é o que a gente quer. Essa é a terceira eleição seguida do Brasil envolvendo o planeta Netuno, que é nas más ligações, é dado a engodos, a fraudes. Então, é a terceira eleição seguida no Brasil, que Netuno está ali agora com o Mercúrio. Então, de alguma maneira, isso pode indicar que nós teremos confusões, que nós teremos armações. E veja bem, infelizmente a gente já tem quem diga desde agora que as eleições não são seguras. As eleições no Brasil são seguríssimas há anos, mas isso já vem sendo falado. E aí a astrologia confirmaria a chance disso acontecer? Sim, ela confirma que pode haver alguma... Agora, eu digo isso, porque esse eclipse ele é entre os 2 turnos das eleições. Além disso, tem aí, segundo as suas previsões, instabilidade econômica, uma possibilidade de inflação, quer dizer, tem alguns problemas no caminho para o Brasil? Não, isso daí tem, por quê? Exatamente esses 2 planetas, o Júpiter ele vai encontrar Netuno na casa da economia do Brasil, que é a casa 2, e em oposição ao Mercúrio.
Então, isso já é uma conotação inflacionária. Por exemplo, quando eu falo aí coletivamente inflacionária, é das pessoas também gastarem mais dinheiro confiando em que vão ganhar ou que as coisas vão melhorar. Esse aqui é o perigo dessa conjunção, entendeu? Então, de alguma maneira, eu diria assim, eu acho que a tendência é de desorganização na economia do país com uma tendência inflacionária. Além disso, tem também, a senhora vem prevendo, vem falando desde 2016 de uma tendência autoritária no Brasil, um clima de polarização, e é exatamente o que a gente vem vendo nos últimos anos. Isso. E, segundo a senhora, isso vai ainda até 2025, mas diminuindo A gradativamente. partir de 2023, isso tende a melhorar. Quer dizer, 2022 já começa a diminuir a tensão. Isso é o encontro de Sol e Marte que vêm juntos, lá desde 2016. Vêm caminhando juntos, o que é pouco incomum acontecer isso, né? Mas isso é uma técnica que, aliás, é uma técnica bastante divulgada na França, que é a técnica de progressões. Para quem estiver assistindo a essa entrevista e não acredita em nada disso, ou pensa, enfim, que não dá para acreditar em signos, não é possível que Eu as coisas também não acredito aconteçam em para várias signo, não. pessoas, o que que a gente, o que que a gente pode falar para trazer credibilidade, né, para isso tudo? Olha, na verdade, como eu falei antes, a credibilidade só ocorre quando você constata que funciona. Então, por exemplo, eu levei os últimos 5 anos, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, falando de uma grande crise que haveria para a humanidade. As pessoas puderam constatar. E essa crise, porque a pandemia, ela tinha outros objetivos, que muitas pessoas ainda não entenderam. No dia 21 de dezembro de 2020, isso foi louvado pela astronomia e pela astrologia. Os planetas Júpiter e Saturno se encontraram no grau 0 de Aquário. Eles se encontram a cada 20 anos, mas em 2020 esse encontro mudou de 200 anos de uma etapa em terra, no elemento terra materialista ligado a dinheiro, para o elemento ar, que valoriza o intelecto, que valoriza as relações, que valoriza a criatividade. Então, nós entramos, isso é chamado uma conjunção de mutação. Nós estamos entrando numa nova etapa, não tem nada a ver com Era de Aquário. Nada, isso é outra história, que a Era de Aquário só 2399, não é nada disso. Mas eu digo, a humanidade entrou numa etapa bem melhor, que ela é menos dada a essa parte material. Mas uma coisa que dura 200 anos, que cada etapa dura 200 anos, você não vai querer que no primeiro ano você já esteja vendo muita coisa ali. Mas lá adiante dá para esperar o quê? Não, eu digo isso. Primeira coisa que você vai ver, o interesse muito maior na parte do intelecto. A linha educacional deve mudar radicalmente. Alguns países, os países nórdicos, já começaram com isso. Então, o que vale mais é a criatividade. Não adianta aprender história, geografia. Não, o quanto as crianças que já saem na frente de computadores e de tecnologia criando. Então, a gente caminha para uma etapa, a gente diz, é um novo humanismo. É um novo humanismo que está ocorrendo, como aconteceu no final do século XIII, século XIV. Foi uma renovação de cultura, de arte, o Renascimento. Nós estamos entrando numa nova etapa, assim. Então, de alguma maneira, isso eu vejo como uma perspectiva muito positiva. E você observa aí que a partir de 2023 até 2026, o índice sobe como uma flecha. Nunca você tem um céu ideal. Isso é uma frase da senhora. A gente tem que viver com o mundo que tem. E cada um tem responsabilidade, né, no desenvolvimento Isso é da etapa A. humanidade. Cada um tem uma responsabilidade no que está acontecendo. Quanto você, eu, contribuímos para a humanidade, para esse avanço. Essa é uma questão muito relevante da etapa A. Ou seja, os astros inclinam, mas não determinam. Não determinam, exatamente.
Então, eu chamo a atenção que nessa lua nova, isso vai ser no dia 6, os planetas Vênus e Marte, que estão visíveis no céu, eles vão se encontrar nesse 0 grau de Aquário, dando uma puxadinha nessa nova etapa ar que nós começamos no final de 2020. Bom, com essa pílula de esperança, eu agradeço muito a sua presença aqui na RFI. Hoje nós recebemos Celisa Beranger, uma das maiores astrólogas do Brasil. Muito obrigada pela sua presença aqui em Paris. Eu que agradeço, foi um grande prazer.